é talvez... Misericórdia, alguém está gravando. Talvez das mais simples aulas em se tratando deste livro sobre os evangelhos, né? Eu não vou me prender na introdução, haja visto eu saber que já tiveram aí duas grandes aulas aí sobre o tema evangelhos, né? Então, eu vou me prender especificamente aqui ao Evangelho de Lucas, até para que a gente seja bastante breve. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Lucas se atribui, né, esse Evangelho a Lucas por causa das características como esse Evangelho foi escrito, tá certo? A gente vai ver que é um Evangelho que foi escrito com muitos detalhes, é um Evangelho que tem pormenores, né? Ele destaca detalhes e pormenores sobre a vida de Jesus que os outros evangelhos acabaram por não destacar. Mas aí, daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses detalhes e como foram esses pormenores citados por Lucas. Mas o que é preciso a gente entender é que é um consenso de que esse evangelho tenha sido escrito por Lucas, tá certo? Apesar de não ser, assim, uma confirmação científica, né? Mas há um consenso teológico de que esse evangelho, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, que também tem a mesma configuração literária, né? A mesma forma literária, os dois são atribuídos ao evangelista Lucas, né? E nós vamos entender o porquê disso aqui, tá certo? Então, aqui no nosso livro mesmo, aqui do Ceifa, ele destaca Lucas como o evangelho do Filho do Homem, assim como vocês estão vendo aí, logo no título, né? O evangelho do Filho do Homem, tá certo? Eu vou tentar aumentar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem, né? O evangelho do Filho do Homem. Ele começa destacando algumas características desse evangelho. É o único evangelho escrito por um não-judeu e endereçado aos gregos, por meio de Teófilo, um cristão grego. Aqui eu já destaco a primeira característica importante em relação ao evangelho de Lucas. Lucas, ele foi talvez o único escritor da Bíblia gentil, ou seja, o único escritor da Bíblia que não era judeu. De toda a Bíblia Sagrada, o único escritor que não era judeu foi Lucas, né? E principalmente em se tratando de evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, o único que não fazia parte da prole judaica, né? Da nação judaica, era Lucas. Alguns atribuem a sua descendência, né? A sua cidade de nascimento na Síria, né? A Síria de Antioquia, tá certo? Então, Lucas foi o único escritor que não era judeu. Grave isso aí, tá certo? A carta foi endereçada a um homem chamado Teófilo. Agora, por que a carta endereçada a um homem chamado Teófilo constituiu-se como evangelho e hoje é tomado para todas as nações, ou a gente entende que esse evangelho foi escrito para todos nós, né? A gente tem algumas características aqui do porquê que Lucas endereçou a Teófilo. A primeira coisa é que Teófilo era grego, e a intenção de Lucas era escrever principalmente aos gregos daquela época, né? Haja visto alguns dos evangelistas já terem escritos para os judeus, já terem escritos para aqueles que estavam na região da Judéia. Lucas, no entanto, ele sentiu a necessidade de que o evangelho de Jesus, a história de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, eles chegassem ao povo grego, ao povo gentil, né? Então, o povo helênio chamado, porque da Grécia, a Grécia tinha como o seu povo conhecido como os helenistas, né? Eram os helênicos. Ali naquele povo existia uma cultura um pouco mais refinada,
né? Os gregos eram mais sábios, mais intelectuais, mais inteligentes, né? Então, para que o evangelho chegasse àquele tipo de povo, Deus, ele usa um homem que era cientista. Lucas era médico, e por ser médico, ele escreveu como um cientista. Ele não escreveu simplesmente como um religioso, ele não escreveu como um pesquisador comum da região da Judéia, ele não escreveu como alguém que viveu junto com Jesus, que andou junto com Jesus. Pelo contrário, ele teve que fazer pesquisas científicas, entrevistou, andou nos lugares que Jesus andou, para que ele pudesse fazer o escrito de maneira científica, de maneira mais intelectual. Então, esse evangelho de Lucas é resultado, como você vê aí no ponto 2, de uma pesquisa minuciosa, tá certo? Se você ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, você vai ver, inclusive, que a linguagem do evangelho é uma linguagem mais rebuscada, né? É uma linguagem mais sofisticada, né? Você vai ver que é bem diferente dos demais evangelhos que tinham uma linguagem mais popular, né? Uma linguagem mais do povo. Então, Lucas, ele toma, pela sua própria característica, né? Como médico que era, como cientista que era, ele escreve o evangelho de uma maneira mais científica, mais rebuscada, tá certo? No terceiro tópico aí, ele fala que nesse evangelho evidencia-se a humanidade perfeita de Deus, revelando o Salvador como homem apaixonado pela obra redentora. O fato é que esse evangelho aqui, ele trata de Jesus como o homem perfeito, né? Ele trata de Jesus como o homem perfeito. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos apresenta ele como servo. Já o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Então você tem o rei, você tem o servo e você tem o homem perfeito. Ao tempo em que João, que depois vocês vão aí certamente estudar na próxima aula, apresenta ele como filho de Deus, né? Então você vê aí, inclusive, esse detalhe dos evangelhos, quando a gente estuda um pouco de escatologia e faz o comparativo, você vai ver que isso é narrado também lá no Apocalipse, essas características, essas comparações de Jesus como rei, como servo, como homem, como filho de Deus, né? Então são comparadas também lá no Apocalipse e também lá nos livros do Antigo Testamento, como o livro de Zacarias, o livro de Daniel, tá certo? Então é uma coisa que inclusive nos empolga, inclusive isso nos deixa muito satisfeitos, haja visto a gente ver o quanto a Bíblia Sagrada de fato tem a inspiração do Espírito Santo, né? Porque coisas que foram escritas por homens diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, mas que acabam se amarrando, se ligando de maneira espiritual e nos ensinando muita coisa sobre o reino de Deus através dessas amarras espirituais, né? Escritas por vários homens em vários tempos. Então, Lucas, como o terceiro evangelho, alguns teólogos consideram esse evangelho como a coroa do evangelho sinótico. Agora, por que consideram Lucas como a coroa do evangelho sinótico? Um cidadão inglês chamado Robert Guthrie, ele diz que o evangelho de Lucas não é apenas o mais volumoso dos evangelhos sinóticos. Ele diz que ele é também o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Volumoso por quê? Porque Lucas, ele trata mesmo dos detalhes da vida de Jesus que os demais evangelhos sinóticos não apresentam. Eu espero que os irmãos entendam e já tenham discutido, já devem ter discutido sobre o que são os evangelhos sinóticos, né? Então, os evangelhos sinóticos são aquela coincidência que há entre os três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? E no caso do evangelho de Lucas, é o mais volumoso, é o que traz mais detalhes, é o que traz relatos mais completos da vida de Jesus, da passagem de Jesus por esta terra, né? Lucas
sem dúvida, o melhor relato que nós temos sobre a vida de Jesus dentro das Escrituras. Se a gente quiser pesquisar os maiores detalhes sobre a vida de Jesus nas Escrituras Sagradas, estão registradas em Lucas, certo? Então, ele era gentil, ele era médico, e por ser médico, gentil, ele tinha um olhar diferente no momento de escrever o Evangelho. Ele tinha um olhar diferente do que o olhar dos judeus. Ele olhava um pouco mais para as nações gentílicas. Ele entendeu que a mensagem de Jesus não era restrita apenas e tão somente para o povo judeu. A mensagem que Jesus veio trazer, ela estava direcionada a toda a humanidade. Então, como historiador, como médico, como cooperador de Paulo, porque a Bíblia vai dizer que ele cooperou com Paulo, ele acompanhou o apóstolo Paulo até a sua morte, né? Lucas acompanhou, até porque ele se tornou o médico pessoal do apóstolo Paulo, né? A medicina o ajudou a se aproximar de Paulo, a aprender mais sobre o Evangelho e o empolgou na pesquisa sobre Jesus. Então, o nome do evangelista Lucas, ele é citado assim diretamente, né, na Bíblia apenas 3 vezes no Novo Testamento. Se você puder me acompanhar aí, eu queria que você desse uma lida na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e o versículo de número 14. Eu vou tentar ler aqui junto com vocês, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e o versículo de número 14. 4:14 de Colossenses. Olha o que está escrito aqui, espero que vocês estejam me acompanhando. Ele diz assim, olha, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, Paulo descreve aqui, no momento em que ele estava escrevendo a carta aos Colossenses, né, a Colosso, ele descreve que Lucas estava com ele, estava ao lado dele, acompanhando ele na hora de escrever aquela carta, e aí ele passa aos Colossenses que Lucas também os estava saudando, né? A outra vez que ele é citado no Novo Testamento, está lá em Filemon 24, se você der uma olhadinha lá, vamos ler, porque é bom a gente ler, né? Conferir direitinho. Filemon 24. Se você puder me acompanhar aí, Filemon, né? Você tem lá as 2 cartas de Timóteo, depois Tito, depois Filemon. Filemon só tem um capítulo, né? Capítulo único, e no verso 24, ele mais uma vez cita Lucas, né? Ele diz, saúdam-te Epáfras, no verso 23, né? Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, quando ele escreveu a Filemon, essa pequena carta, o que se vê aí é que ele estava rodeado de servos de Deus que o estavam ajudando nesse momento de escrever a carta a Filemon. Isso só destaca que Lucas acompanhava realmente Paulo em todos os momentos, praticamente, da sua jornada, né? E, por último, ele é citado na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, eu também vou ler com vocês, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4 e o verso de número 11. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e o verso 11. Aí veja bem a situação do apóstolo Paulo, já escrevendo a Timóteo, o que é que Paulo diz? Olha, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Nesse momento em que Paulo estava escrevendo a carta a Timóteo, somente Lucas estava ao lado dele. Então, isso nos faz entender que Lucas, ele recebeu muitas informações daquilo que Paulo passou para ele, daquilo que Paulo ensinou para ele. Então, como historiador que era, cientista que era, médico que era, ele pegou essas informações de Paulo, juntou-as
as pesquisas que ele fez, e, a partir daí, ele conseguiu escrever com muitos detalhes, né, com detalhes importantes, o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Amém? Para essa parte introdutória, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, fique à vontade, por favor, tá bom? Vou abrir aqui um espaçozinho para quem quiser fazer algum comentário. Misericórdia. Ninguém fala nada. Deixa eu apresentar aqui a turma. Como é? Só um breve comentário. Como ninguém está fora assim digamos assim, ninguém é inútil na obra de Deus. Porque a gente percebe 4 evangelistas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua linguagem, cada um com as suas crenças, né, familiares, religiosas, enfim, mas todos esses tiveram importância escrevendo a mesma história, da mesma pessoa, do seu ponto de vista, né, para povos diferentes, com a intenção, que era a mesma de fazer que Jesus fosse conhecido. Né? Então, o que eu reflito com isso? Eu gosto muito quando a gente vai estudar os evangelhos, analisar essa questão, que, por exemplo, tem irmãos que têm faculdade, pós-graduação, tem bacharel, outros, por alguma razão, não tiveram a oportunidade de terminar nem o ensino médio, por exemplo. Tem uma linguagem um pouco mais, digamos assim, simples, né? Outros têm uma linguagem mais robusta, alguns têm um talento administrativo, outros já são mais voltados para a área musical, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Deus, com as nossas próprias capacidades, com as nossas próprias, com aquilo que a gente tem, né? A gente não precisa copiar ninguém, Deus pode usar a gente com as características que a gente tem. É só isso que eu queria colocar. Perfeito, meu amigo Samuel, perfeitíssimo, viu? Ótima colocação. E aí eu até vou me valer dessa sua colocação para também destacar o fato de que muitos de nós achamos que pelo fato de a gente ter pouco entendimento, muitas vezes, ter pouca leitura, pelo fato de a gente não ter estudado, a gente se desvaloriza, né? Acaba se desvalorizando, achando que não podemos ser instrumentos de Deus nessa terra. Mas Deus usa desde o judeu até o gentio, até o grego. Deus usa o grande e usa o pequeno. Deus usa o pobre e usa o rico. E ele usa aqueles que são iletrados e usa os letrados também, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é isso. Então, independente de que Lucas tenha sido um médico e que tenha escrito o Evangelho, a gente se lembra também que os demais evangelistas eram pessoas notadamente do povo, do meio do povo, né? Mateus, um publicano, judeu publicano, que estava ali, tudo que sabia fazer, na verdade, era cobrar impostos, né? Marcos também era um homem do povo, e assim sucessivamente. O próprio João, que era um pescador, né? E escreveu também o seu evangelho cheio do Espírito Santo. Mas aí eu queria fazer aqui uma pequena referência a um documento chamado de Prólogo do Evangelho, que é do final do II século. Esse documento dá um pouco mais de ênfase sobre a origem de Lucas e sobre como ele acompanhou o apóstolo Paulo, né, até o final da sua vida. Nesse documento está escrito da seguinte forma: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Segundo esse documento, ele continua dizendo assim, ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. O interessante é que, no final desse texto, ele faz questão de especificar, isso não é da Bíblia, isso é um documento, né, um documento que foi encontrado, um documento antigo,
que eles contam como o cânone muratoriano, né? E esse cânone registra exatamente quem era Lucas, o que Lucas fazia, e destaca que a sua vida, até o final da sua vida, ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Só para título de curiosidade nossa, tá bom? Vamos continuar aqui na nossa maratona pelo nosso livro, né? No tópico 4, ele diz aqui, a apresentação dos fatos no Evangelho de Lucas é mais completa em diversos aspectos, como, por exemplo, a visita dos pastores, a de Maria, mãe de João Batista, né? Foi o último evangelho sinótico a ser escrito. Tudo indica que Lucas escreveu esse evangelho quando Paulo esteve preso por 2 anos em Jerusalém de Cesareia. Essa data, na verdade, meus queridos irmãos, ela é muito contestada, né? Existem uma infinidade de datas, de teorias sobre a data que ele foi escrito, tá bom? Só para que a gente deixe aqui registrado, existem várias teorias sobre a data que ele foi escrito. Alguns dizem que esse evangelho foi escrito em 60 depois de Cristo, outros dizem que foi por volta de 50 a 59, alguns, e aí é uma data mais provável, dizem que foi em 63 depois de Cristo, que foi justamente no período em que Paulo estava preso em Jerusalém, já prestes, né, a estar sendo enviado para Roma, tá certo? Então, a data fica aí, essa data discutível, né? O nosso escritor aqui do nosso livro do Ceifa destaca que tudo indica que Lucas escreveu o evangelho quando Paulo estava preso por 2 anos em Jerusalém e Cesareia, né? Então, pode ter sido exatamente nessa época, desse tempo, mas isso é muito contestado, tá bom? 7º item, ele descreve a rejeição de Jesus pelos samaritanos, né? Sua divisão, né, pode ser feita da seguinte forma, vamos analisar aqui a forma como o Evangelho de Lucas é dividido. Ele faz a introdução, e aqui eu vou destacar sempre que Lucas, ele é meticuloso nos detalhes, ele traz mais detalhes para a história de Jesus. Então, na introdução, no nascimento de Jesus, ele destaca o nascimento e os incidentes relacionados aos seus primeiros anos de vida até o tempo de seu batismo e tentação. Isso aí só na parte introdutória do livro. Ele faz uma introdução mais completa, tá certo? Em se tratando disso, eu queria destacar aqui um pouco, só para a gente refletir, algumas características dessa forma de escrever de Lucas, né? A ênfase de Lucas aqui é apresentar Jesus como homem perfeito, como nós já vimos aqui, mas por que a gente diz que ele apresenta Jesus como homem perfeito? Porque ele traz a genealogia de Jesus, diferentemente dos outros evangélicos que trouxeram a genealogia de Jesus apenas até Abraão. Por quê? Porque os outros evangelhos preocupavam-se em mostrar Jesus como o salvador dos judeus, né? Aquele que viria para salvar a nação de Israel. Lucas não, ele estende um pouco mais a genealogia de Jesus e leva até Adão, significando o quê? Que a mensagem de Jesus e a salvação que Jesus trazia não era restrita apenas aos judeus, mas ela era estendida a toda a humanidade. Haja visto Adão ser o princípio, né, da criatura, o princípio daqueles que foram criados por Deus, né? Então, essa é uma característica importante do Evangelho de Lucas. Ele se preocupa em mostrar que a salvação em Cristo Jesus está para toda a humanidade, no momento em que ele traz a genealogia de Jesus, e ele traz essa genealogia a partir da genealogia de Maria, né? Partindo lá de Natã e etc, né? Então, ele traz a genealogia de Jesus até Adão para destacar que a salvação é para toda a humanidade, tá bom? Ele é também o único evangelista que descreve com detalhes
a concepção miraculosa de João Batista e de Jesus. Nos outros evangelhos você não vê tantos detalhes sobre essa concepção miraculosa, né? Como foi que o anjo chegou até Maria. Inclusive, nós, se houver tempo aqui, nós vamos ver que esse evangelho é um evangelho de muito louvor, tem muitos cânticos dentro desse evangelho, e um dos cânticos é exatamente o cântico de Maria, né? E aí ele descreve com detalhes como foi a concepção miraculosa, né? Ele vai investigando e, a partir daí, ele detalha, inclusive, parte da infância de Jesus e o seu crescimento em sabedoria. É o único evangelho que trata da infância de Jesus e de João Batista, tá certo? É o único que nós vamos encontrar. Então, voltando aqui para o livro. O começo do seu ministério, depois que ele faz a introdução, ele se divide e vem agora para o começo do ministério público de Jesus, principalmente na região da Galileia. A partir do capítulo 4 até o final do capítulo 5, você vai ver o ministério de Jesus ali na região da Galileia. Samuel, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, senhor, foi um erro aqui. Escorregou aí, foi? Tá certo. Então vamos continuar. Depois fala da viagem a Jerusalém, através de Samaria e de Pérea, né? E aí ele fala sobre os últimos dias de Jesus e logo em seguida, no final, os eventos relacionados à ressurreição e à ascensão de Jesus, tá certo? Então vamos lá. Eu já falei um pouco aqui sobre essa parte do autor e escritor. Embora no original esse evangelho é anônimo, a tradição unanimemente atribui tanto o evangelho quanto o livro de Atos ao médico e companheiro de Paulo, Lucas, né? Tá certo? Sírio de Antioquia, está aqui bem descrito, bem registrado aqui no nosso livro. E ele fala também das 3 passagens aqui de que eu falei, né? E aqui ele passa para os comentários gerais. É aqui que eu queria começar aqui rapidamente a destacar algumas particularidades sobre esse evangelho de Lucas, tá? A primeira particularidade que eu vejo aqui é um evangelho da universalidade da salvação. Ele está sempre falando sobre essa universalidade. Lucas, ele tem a preocupação de sempre destacar que Jesus preocupava-se para além do povo judeu. Você quer ver um exemplo? Abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47. Evangelho de Lucas, agora nós vamos ler algumas passagens do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 47. Olha o que está escrito aqui. Veja se você consegue me acompanhar aí, por gentileza. Ele diz assim, olha: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso vai se cumprir, né? Isso vai acabar se cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, né? Quando o próprio Jesus instrui os seus discípulos a ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e a partir daí eles se tornassem testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, ele destaca o fato da salvação ser para toda a humanidade. Então, o evangelho de Lucas, ele é considerado um evangelho da universalização da salvação, certo? A salvação é universal, é para todos. Ele destaca a forma como Jesus fala sobre, por exemplo, a viúva de Sarepta, que não era judia, sobre Naamã, o sírio, e ele fala sobre esses personagens de maneira elogiosa, destacando o fato de eles terem alcançado graça da parte de Deus, né? Tá certo? Isso destaca o quanto Jesus estava pregando o evangelho para toda a humanidade, tá certo? Segunda característica que eu quero destacar aqui, ele é um evangelho que dá atenção especial a pessoas que na época eram marginalizadas.
E aqui, pelo amor de Deus, não confunda as coisas em nome de Jesus, tá? Tem muito crente hoje confundindo as coisas, principalmente alguns crentes que são movidos por ideologias, né? Tem muito crente que acha que Jesus pregou o amor a todo mundo e que Jesus socorreu os pobres naquela época e ele socorreu aqueles que estavam marginalizados naquela época e por causa disso nós também hoje devemos socorrer os marginais dessa época, né? Só que a gente precisa destacar a diferença. Os marginalizados daquela época, eles não estavam marginalizados porque tinham cometido erros, tinham cometido crimes bárbaros, assassinatos e etc. A marginalização de que estava proposto naquela época as pessoas que Jesus socorreu, eram pessoas que estavam sendo marginalizadas por causa da opressão em que viviam da escravidão ao povo romano, né? O povo romano era dominante na época. Os judeus eram como se fossem, eram, na verdade, um povo dominado, né? Eles não tinham o direito de escolher o que queriam. Eles viviam numa terra e deviam satisfação de absolutamente tudo a Roma. Tudo o que iam fazer era com Roma. Então, eles não tinham condições financeiras, a grande maioria deles não tinham condições financeiras, porque eram realmente muito pobres, e Roma não permitia que os judeus enriquecessem, exceto algumas classes que eram ligadas lá aos políticos romanos, né? Pequenas classes, né, que eram ligadas aos políticos romanos, mas a grande maioria dos judeus não era permitido enriquecer, ter posses, ter terras e etc., né? Então, essas pessoas acabavam tendo, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, né? Algumas mulheres acabavam tendo que se prostituir, alguns homens acabavam tendo que roubar para comer, né? Roubar alimento, etc. E esse povo foi acolhido por Jesus. E Lucas destaca isso com muita ênfase. Uma ênfase grande em que ele destaca essas pessoas que eram marginalizadas, e veja bem, mesmo aqueles que eram marginalizados por estarem do lado do povo romano, como era o caso de Mateus, que era publicano e foi acolhido por Jesus como seu discípulo, e um outro caso que a gente pode até ler aqui para destacar, o caso de Zaqueu, que foi procurar ver Jesus e Jesus já estava pronto para acolhê-lo, né? Descer, entrar em sua casa, pousar em sua casa. Está lá em Lucas, capítulo 19, e o verso de número 7, só para a gente registrar aqui. Vamos lá, capítulo 19 e o verso de número 7. Diz assim, ó: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ou seja, Zaqueu era considerado um homem pecador, um homem distante de Deus, ou seja, ele era marginalizado pelos próprios judeus, porque ele tinha a sua função junto aos romanos de ser publicano, de ser cobrador de impostos, né? Então, essas minorias, essas pessoas marginalizadas, Lucas destaca o cuidado que Jesus tinha com essas pessoas, né? Então, o Evangelho de Lucas destaca bem a atenção de Jesus para isso. Assim como destaca também uma terceira característica, que eu já até citei aqui, o fato de ter sido o único evangelista a destacar a infância de Jesus. Então, é um evangelho para as crianças também, fala muito da relação de Jesus, que Jesus tinha com as crianças, né? Quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, né? Deixai vir a mim as criancinhas, né? Então, Lucas está descrevendo a relação que Jesus tinha com as crianças. Um quarto destaque que eu quero fazer é que o Evangelho de Lucas era o Evangelho das mulheres. Lucas destacou bastante a participação das mulheres no ministério de Jesus. Ele fala sobre Isabel, ele fala sobre Maria, ele fala sobre a profetisa Ana, ele destaca a viúva de Naim, né? Naquele momento em que ela
é acolhida por Jesus, ele destaca a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Marta, Maria, Madalena, enfim, ele conta a história de muitas das mulheres que rodeavam Jesus e que faziam parte do ministério de Jesus. Muitas delas são destacadas aqui pelo evangelista Lucas, tá certo? Então, esse é um quarto detalhe que eu queria traçar sobre o Evangelho de Lucas. E para eu não ficar falando sozinho, alguém quer comentar alguma coisa aí? Porque eu estou igual língua de papagaio já. Ainda bem que a minha digníssima esposa trouxe aqui uma águazinha para eu tomar. Enquanto eu bebo água, vocês podem aí comentar se quiserem, tá bom? Nada? Que Deus abençoe vocês. Misericórdia. Já, meu pastor, tá certo. Alguém levantou a mão? Raimundo Santiago, levantou a mão aí. Pai do Senhor, boa noite, pastor. Boa noite, Pai do Senhor. Eu só fiz uma pergunta aqui sobre o Evangelho de Lucas, a qual vai dizer assim, né? No livro, na apostila, está dizendo assim, Evangelho de Lucas, filho do homem. Está se referindo ao homem, o ser humano mesmo, né? Não, na verdade aqui é assim, ele se refere, porque ele quer destacar, viu, irmão? Ele quer destacar que Jesus veio como homem, né? Como ser que sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, que viveu as mesmas coisas que nós vivemos, que sofreu os mesmos padecimentos que nós padecemos, porque existem algumas pessoas que pensam que Jesus veio apenas como Deus, era um ser sobrenatural que pisou aqui pela terra e que não sentia fome, não sentia sede, não sentia dor, não se cansava e etc, né? No caso, Lucas traz esse destaque de que Jesus era um homem como nós, certo? Só que ele era um homem perfeito. Por que ele era um homem perfeito? Porque, apesar de ter sofrido tudo que nós sofremos, apesar de ter vivido tudo que nós vivemos, inclusive viveu sofrimentos muito maiores do que os nossos, né? Numa época muito mais difícil do que a que nós vivemos hoje, apesar de tudo isso, ele não pecou. Ele foi perfeito. Então, o destaque dele ser como filho do homem, né? Tá o título aí destacado do Evangelho de Lucas, apresentando Jesus como filho do homem, é destacando a sua natureza humana, tá certo? Enquanto esteve aqui sobre a face da terra. Amém? Tá respondido, irmão? Amém, obrigado. Amém. Eu que agradeço aí a colaboração. Mais alguém levantou a mão aí, por gentileza, se manifeste. Se manifeste. Pode ser, pastor? Pode ser, meu irmão. Pastor, eu estava pensando aqui e lembrando o seguinte, que quando Lucas coloca Jesus como filho do homem, a gente percebe que enquanto que Satanás ele tentou subir aos céus e se usurpou ser igual a Deus, e tentou subir e caiu, Jesus ele se põe na posição de servo, desceu e hoje subiu à direita de Deus Pai, né? Então fez o caminho oposto, né? Do que ele coloca eu acho que o Lucas tenta trazer essa visão de Jesus em relação a essa oposição ao diabo, né? Que se opõe o que a Deus, e Jesus faz o caminho inverso, né? Pode ter sido isso, não? Exatamente, pode ser, você pode, assim, a gente pode entender dessa forma também, sem dúvida nenhuma, né? A natureza humana de Jesus destaca que ele desceu, e a própria Bíblia vai dizer, né? Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu as mesmas coisas que nós, né? Então, o próprio apóstolo Paulo destaca isso, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele destaca muito bem na carta aos Romanos, né? Então, aqui no Evangelho de Lucas, a gente consegue perceber esse homem Jesus. Eu até recomendo, algumas pessoas acham que tem muito romantismo na coisa, né, nisso que eu vou dizer aqui, mas eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda, eu acho que talvez já todos devem ter assistido, aquela série que já está, se não me engano, em 4 temporadas, que é The Chosen, né?
é uma série que me chamou a atenção justamente porque, entendo eu, ela está baseada no Evangelho de Lucas, porque ela traz o Jesus humano, sabe? Traz esse Jesus homem perfeito, sabe? Um Jesus que de fato, vive como humano, se alegra, festeja, entristece, se chora, né? Então, esse Jesus com essas características humanas, a gente só vai ver, assim, bem definido no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, tá certo? Amém? Mais alguém aí quer contribuir com alguma coisa? A paz do Senhor, pastor Laerte. Pastor Laerte, tem algumas passagens aqui em Lucas que só se escreve neste evangélico. Por exemplo, aqui no versículo 13, ele vai falar do enfermo que que tem 18 anos enfermo. A gente só vê em Lucas. Ele saía pesquisando, era? Exatamente. O fato aí é exatamente esse. Como historiador que ele era, cientista, médico, né? Ele não podia escrever assim a sua própria integridade intelectual, né? Por ser cientista, ele não ia escrever simplesmente por escrever. Ele saiu pesquisando, ele saiu visitando, ele saiu, entendo eu que ele saiu, alguns historiadores até dizem isso, que ele saiu visitando todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram algum contato com Jesus naquela época, né? Haja visto ele ter escrito esse evangelho por volta de 60 a 63 depois de Cristo, ele ainda deve ter encontrado muitas pessoas que viveram com Jesus, né? Que caminharam com Jesus, apesar de serem pessoas já bem idosas, talvez bem cansadas, mas os seus filhos, por exemplo, os seus netos, ouvindo os relatos, etc., ele pega esses relatos, compila isso, né? Assim, junta tudo isso, e a partir daí ele faz as emendas com os ensinamentos de Paulo, ele passou muito tempo ao lado de Paulo, e constrói esse evangelho, tá certo? É a partir daí. É por isso que ele relata muita coisa, que não está escrito nos outros evangelhos. Por quê? Porque nos outros evangelhos, você vai ver apenas o ponto de vista de Mateus. Mateus só escreve daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu, né? Ou daquilo que ele ouviu ali no ambiente em que ele estava, né? Marcos, ele já escreve sobre aquilo que alguém falou para ele acolá, ele andou com Paulo e os relatos de Paulo e etc. Então, esse evangelho de Mateus e de Marcos, eles são um pouco mais restritos, porque eles não fizeram pesquisa alguma. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, lógico, e falaram daquilo que estavam vivendo, né? Então, no caso de Lucas, não. Para além da inspiração do Espírito Santo de Deus, ele também fez a sua pesquisa científica e histórica, tá certo? Para eu continuar aqui, porque o nosso tempo já está bem adiantado, né? Eu não sei, até que horas é, reverendo Diogo Monteiro Aragão Guilherme? Assim eu vou ficar mudo, surdo. Eu queria até 11 horas, viu? Mas tá até 11 horas. Sim, senhor. Se não cansar o povo aí, né? Aliás, o povo não, eu, né? Quem está falando direto aí, Então você é uma benção, rapaz. Não, mas eu vou tentar resumir aqui o máximo para a gente não ficar muito cansativo. Isso, fique à vontade. Vamos lá. Uma outra característica do Evangelho de Lucas que eu queria trazer para vocês, eu estou trazendo algumas características, irmãos, eu quero deixar claro isso aqui. Isso não está descrito, assim, escrito, destacado no livro do Ceifa, tá? Mas o livro, eu falo de uma coisa um pouco mais genérica, depois você vai lá no livro do Ceifa, que ele traça a coisa com um pouco mais de detalhe, porque se eu ficar só lendo o livro do Ceifa, fica meio ruim, né? Então, eu fiz uma pesquisa e, a partir daqui, eu estou trazendo alguns detalhes para os irmãos, tá? Então, a outra característica que eu destaco aqui no Evangelho de Lucas é que ele é um evangelho da oração. Lucas, o Evangelho de Lucas, foi o evangelho que mais falou sobre oração.
Ele falou mais sobre oração do que qualquer outro evangelista, até mesmo do que João, né, que foi um evangelho mais voltado ao espiritual, né, ao Jesus Filho de Deus, né, ao Jesus poderoso, Jesus revestido do Espírito Santo, etc. Né? Então, até mais do que João, Lucas fala mais sobre oração. Ele, por ser descrito como homem perfeito, ele destaca que o homem, para ser perfeito e para se aproximar de Deus, uma condição sine qua non é a oração, né? E aí tem uma coisa que assim, me chama a atenção quando Paulo vai escrever, por exemplo, Paulo vai escrever sobre as armaduras, lá em Efésios, capítulo 6. Você começa a ver as armaduras lá, e você não vê oração no meio daquelas armaduras, né? Por que será, né? Por que será que o soldado tinha que ir para a guerra com escudo, com espada, com o capacete, o colete, né, tal? E por que não fala de oração ali? Porque justamente a oração é destacada dentro da Bíblia Sagrada, e principalmente no Novo Testamento, como algo indispensável à vida do cristão. E Lucas destaca isso. Se a gente quer ser um homem cada vez mais próximo de Deus, então a gente precisa realmente estar numa vida de constante oração. Jesus ensinou isso. A vida dele era uma vida de oração. E aí, se você for, eu até anotei aqui para você ir para o Evangelho de Lucas, as vezes que Jesus orou, ele destaca várias vezes. Capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 15, capítulo 6, verso 12, 13, capítulo 23, verso 34, 22, verso 39, 22, verso 31, enfim, vários capítulos aqui em que ele apresenta o Jesus homem orando a Deus. A gente às vezes fica até se perguntando, para que Jesus precisava orar a Deus se ele era Deus? Não é? Então, o que Jesus estava querendo fazer era justamente nos ensinar a importância da oração nessa relação do homem, e aí vou destacar de novo, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Então, essa relação do homem com Deus. Então, eu preciso muito da oração nessa relação do homem com Deus. Então, depois você lê em casa aí, você vai ver, você vai perceber. O Evangelho de Lucas, apesar de ser um evangelho mais extenso, mas ele tem uma leitura tão gostosa, assim, uma leitura que nos prende, né, a atenção, que, pelo menos eu, para ler o Evangelho de Lucas, basta aqui 2, 3 horas aqui dedicada à leitura, e eu já li o Evangelho todo dele, né? Então, vamos lá. Alguém fez aí uma pergunta, Diogo? Tu pode dar uma olhada aí, porque eu estou aqui acompanhando. Posso sim, pastor. O Leandro Justino, ele disse assim: a paz do Senhor, meu pastor, uma dúvida. Partindo do ponto de vista que a voz profética estava silenciada, qual seria o intuito de Lucas em chamar a senhora Ana de profetisa? Tá, vamos lá. A voz profética, segundo os relatos bíblicos. É bom tu desligar aí, Diogo, um pouquinho, porque eu tenho o áudio. Isso, obrigado. A voz profética, segundo os relatos bíblicos, segundo a teologia, ela esteve silenciada até o nascimento de Jesus. A partir do nascimento de Jesus, Jesus foi profeta. Então, a voz profética, ela voltou a falar, né? Ela voltou a se abrir. E aí, a partir da voz de Jesus, é que a gente tem a verdadeira profecia para o Novo Testamento, né? As profecias para o Novo Testamento, elas se destacam a partir de que elas são, todas as vezes que são proferidas, precisam ser comparadas com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que Jesus deixou. Então, eu entendo que Lucas destaca Ana como profetisa, porque justamente ela falou, né, sobre o próprio Senhor Jesus.
ela falou sobre as características do próprio Jesus em um tempo em que se esperava ainda o Salvador, mas ali já era Deus abrindo novamente o estado de profecia para a humanidade. Então, a voz profética estava silenciada apenas no período que nós conhecemos como interbíblico, de aproximadamente 400 anos, em que nós temos a distância entre o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Então, por ali você vai ver o apóstolo Paulo também destacando algumas profetisas, né, como Áquila, Priscila, né, destacando alguns profetas, né, dentro do Novo Testamento. Então, alguns profetas foram surgindo depois, mas são profetas do Evangelho. São profetas que a gente precisa medir a sua profecia a partir dos ensinamentos de Cristo. Existe profecia hoje ainda? Claro. Os dons do Espírito Santo ainda existem hoje, né? E dentre os dons do Espírito Santo está a profecia. Só que a profecia para os dias de hoje, segundo a própria palavra de Deus, ela precisa ser julgada, medida a partir dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Michael, queria falar alguma coisa aí? Isso, pastor. O próprio João Batista, né? Que é mencionado como o maior profeta, né? Exatamente. O próprio Jesus destacou João Batista, que, na verdade, João Batista foi a porta de abertura das profecias do Novo Testamento, né? Já preparando o caminho do Salvador, né? Segundo o próprio relato de Jesus. Amém? Está respondido aí? Quem foi que fez a pergunta? Eu agora não lembro mais o nome. Foi o Leandro. Leandro. É o Leandro lá do Itapeí? Acredito que não, é outro Leandro, viu, pastor? Outro Leandro, né? Tá certo, então. Tá certo, então. Amém, Leandro? Espero que tenha sido respondido aí para você, tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Então, muito bem. Então, mais uma característica que eu gostaria de trazer aqui, e aí eu estou já encerrando, é de que, eu já até falei sobre isso, né? De que o evangelho de Lucas é o evangelho do louvor. Lucas, ele registra dentro do evangelho alguns cânticos, né? Vários cânticos, na verdade, né? E eu destaco aqui o Magnificat, que é o cântico de Maria, né? Que está lá no capítulo 1, versos 46 ao 55. Tem o Benedictus, né? É um outro cântico também. Tem o Gloria in Excelsis, né? São palavras em latim. Então, se eu estou falando assim, meio ruim aqui, se eu a pronúncia não está tão legal, é porque eu realmente sou muito ruim de latim, viu? Não tenho nada com latim. Então, enfim, ele destaca vários cânticos, tá certo? Então, ele é considerado também um evangelho do louvor. Haja visto que os outros evangelhos, eles não trazem praticamente nenhum cântico, né? Pelo menos que eu me lembre, em Mateus e Marcos não destaca nenhum tipo de cântico, nenhum tipo de louvor, né? Tá certo? Então fica registrado isso aí, que o Evangelho de Lucas destacou esses louvores, entendo eu que por causa da sua cultura, né, por causa da sua natureza científica, ele gostava dos cânticos, das músicas, né, um apreciador da música, né, da música clássica, dos cânticos e etc., né? Clássico para aquela época, né? E uma outra característica desse evangelho é que ele é o evangelho do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo é destacado pelo evangelho de Lucas desde o começo, desde o princípio que ele começa a traçar. Quando ele diz que o João estava cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Logo no capítulo 1, no verso 15, ele destaca que João Batista estava cheio, João o Batista estava cheio do Espírito Santo, e já no ventre da sua mãe, né? Então, o Espírito Santo, ele destaca que o Espírito Santo cobre Maria com sua sombra, lá no verso 35. Ele destaca quando Jesus foi batizado, né, em que o Espírito Santo ali desce naquele momento, vem sobre Jesus, e ali se destaca a Trindade divina, porque você tem o Filho,
ali sendo batizado, você tem o Espírito Santo, né, na forma corpórea de uma pomba, né, que desce ali sobre ele, e você tem a voz do Pai trazendo o registro de que esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então a presença da Trindade divina, mais do que bem elucidada, bem destacada, né? A gente vê no Evangelho de Lucas, tá certo? É o Evangelho do Espírito Santo. A irmã levantou a mão aí. Quem foi a irmã? A irmã Tônia? Pode falar, irmã. Foi eu, pastor, Raimundo Santiago. A irmã Raimundo, mas também teve uma irmã aí que levantou a mão antes, mas depois a irmã fala. Pode falar, irmã Raimundo. Sobre o senhor citou sobre a língua latina, né? Uhum. Que às vezes muita coisa a gente vai estudar e pesquisar, vem muito, a gente pesquisa muito sobre o latim, né? Vem das traduções da Bíblia, né? Eu queria saber da onde pertence o latim. Ah, tá. O latim é a língua romana, né? O latim é uma língua que, assim, posso dizer que ele é uma língua raiz, né? Do italiano, do português. A língua portuguesa também tem uma certa herança no latim, né? Então, é a língua originária, né, desses povos que falam o português, o castelhano, né? Esses povos que falam o espanhol, o castelhano, o português. A língua originária ali é o latim. É tanto que, até bem, assim, na Idade Média, né, até a Idade Média, e ainda no tempo da Reforma Protestante, que a gente, já quero fazer aqui o convite a todos vocês, eu não sei se já passou aí, eu não sei, aqui em Sobral a gente ainda vai estudar na escola bíblica sobre a Reforma Protestante agora, nessa próxima lição, né? Aí você já deve ter visto elas. Mas o fato é que até na Idade Média, ainda no período da Reforma Protestante, a gente tinha que as missas católicas, né, as reuniões católicas, elas eram celebradas em latim, né? E isso até dificultava um pouco o entendimento das pessoas sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia não era de acesso a todas as pessoas, porque ela era toda citada em latim, só os estudiosos de latim, os padres, os bispos, né, os monges, que tinham o direito, tá certo? Eu tinha visto aí, a irmã Antônia Vieira tinha levantado a mão, e eu acho que ela acabou foi saindo aí, né? Mas vamos lá, podemos continuar aqui, né? Então vamos para cá, para eu encerrar aqui, uma última característica do Evangelho de Lucas que eu destaquei é que ele é o Evangelho das parábolas, tá certo? A gente vê que Jesus falou em parábolas em todos os evangelhos, a gente vê que Jesus ele falava por parábolas, ensinava por parábolas. Mas o evangelho que tem mais parábolas é o Evangelho de Lucas. Ele destaca 37 parábolas. Dentre as 37, 14, somente ele descreve essas parábolas, né? E aí eu fico imaginando aqui a pesquisa de Lucas, né? Ele deve ter ouvido muita gente falando sobre essas parábolas, né? Ele deve ter escutado as parábolas da boca, dos ouvidos de muita gente, né? Então, são 14 que aparecem somente no Evangelho de Lucas. Então, a gente pode considerar, sim, o Evangelho de Lucas um evangelho de parábolas, né? Ele fala sobre a parábola dos dois devedores, do bom samaritano, do amigo importuno, do rico insensato, da figueira infrutífera, os lugares no banquete, o construtor da torre, por aí vai, né? São 37 parábolas que ele destaca, cada uma delas com um ensinamento extremamente importante para a nossa vida cristã. Amém? Então, para a gente encerrar, aqui no nosso livro, ele traça mais ou menos aqui como são as características de que tratam aqui, né, o Evangelho de Lucas, mas eu destaco aqui que no final, já quase aqui no final da parte de Lucas,
o escritor aqui do livro, ele destaca o fato de que Lucas, ele fala com mais propriedade sobre a morte de Jesus, né? A sua morte e a sua ressurreição. Ele fala com um pouco mais de propriedade do que os outros evangelistas, né? Ele fala desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é registrada aqui já no capítulo 19, aí fala sobre a purificação do templo, né? Ele fala sobre, na realidade, o Evangelho de Lucas é o único que fala sobre os 3 julgamentos de Jesus. Os 3 julgamentos por onde Jesus passou, no Sinédrio, com Pilatos e com Herodes. Com Pilatos 2 vezes, né? Porque ele vai para Pilatos, Pilatos devolve para Herodes, e aí Herodes devolve para Pilatos, para a partir daí ele ser entregue ao julgamento da multidão, tá certo? Mike? Ei, pastor, só falando sobre o julgamento de Jesus, Herodes e Pilatos, é interessante que ele relata até que existia uma inimizade entre Herodes e Pilatos e que se fizeram amigos. É bem detalhista nessa hora. Exatamente, importante observação, né? Para você ver o nível de detalhe que Lucas acabou por conseguir, né? Conseguir destacar no seu evangelho, certo? Então ele narra aí os 3 julgamentos de Jesus, narra, evidentemente, a crucificação e, enfim, ele destaca detalhadamente como foi a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, a agonia dele no Getsêmani, né? Ele diante do Sinédrio lá, com Anás e Caifás, etc., né? Então, ele trata dos detalhes que aconteceram, principalmente porque, veja bem, aqui para a gente entender, né? Ele era médico, e como médico, acredito eu, que ele interessou-se bastante pela forma como Jesus acabou morrendo, né? Ele fala já desde o sofrimento dele, a agonia dele no Getsêmani, né? Que ele fala que ele suou, né, gotas de sangue lá, né? Isso tem uma característica dentro da medicina. Eu confesso a vocês que eu não lembro o nome aqui, mas tem um nomezinho que é dado dentro da... Perdão? Hematidrose, o nome desse acontecimento. Isso, perfeito, Samuel. Hematidrose. Você começa a suar gotas de sangue por causa da pressão, né, da tensão que o seu corpo está vivendo. E isso mostra mais uma vez, irmãos, olha como é fantástica essa carta escrita por Lucas, né, esse evangelho escrito por Lucas. Isso mostra e enfatiza o quanto Jesus, quando esteve na Terra, ele estava na sua natureza humana, né? A pressão que ele estava sofrendo no seu psicológico, o sofrimento, talvez ele sofria muito mais, e com certeza sofria muito mais do que nós outros, haja visto ele, como filho de Deus, já saber o que iria lhe acontecer. E o seu corpo humano não conseguia suportar aquela pressão de saber o que iria lhe acontecer. Só em vislumbrar o que ia acontecer. Às vezes a gente sofre com problema de ansiedade. Só de pensar no que pode nos acontecer. Tem gente que se enfoca, se mata, se destrói. Tem gente que se acaba numa depressão, numa ansiedade. Só de pensar no que pode nos acontecer. Imagine o sofrimento de Jesus ali no Getsêmani, ele contemplando tudo que iria acontecer com ele, né? E Lucas descreve isso com detalhes, por quê? Porque ele era médico. Ele era médico, então ele conhecia o sofrimento do corpo humano em relação a essas tensões, né? E aí, quando vai para a crucificação também, ele destaca lá com detalhes a história dele não ter os seus ossos quebrados, ele ter sido crucificado da forma como foi crucificado, né? Coroa de espinhos na cabeça, etc. Todo o sofrimento de Jesus, a sede, a dor que Jesus sentiu. Então, tudo está descrito lá com muitos detalhes pelo evangelista Lucas, tá certo, meus irmãos? Então, sem dúvida nenhuma, para eu encerrar aqui, o que eu posso destacar desse evangelho de Lucas é que ele foi
e ele é considerado a coroa dos evangélicos sinóticos por causa da qualidade da sua linguagem e por causa da quantidade de detalhes que foram destacados por Lucas em seu evangelho. Amém? Eu quero agradecer aqui a oportunidade ao reverendo Diogo Guilherme, agradecer aos irmãos que suportaram-me, né, durante mais de uma hora, e me colocar aqui à disposição para caso ainda haja alguma dúvida. A rocha, Diogo Guilherme. Amém, meu pastor. Graças a Deus, mais uma aula abençoada e aconteceu. Parabéns aos alunos que ouviram e aprenderam. Com certeza, os detalhes de informações do qual foi passado para todos nós foi magnífico. Desde a primeira aula, desde a segunda aula, desde a terceira aula, pessoas estão perdendo, aí tem muitos irmãos que estão perdendo essas bênçãos. A aula do Samuel, a aula do Expedito Gomes e agora a aula do pastor Laerte foram todas elas magníficas, muito construtivas, detalhes minuciosos, né, de todo o evangelho, né, do evangelho sinótico. Então, acredito que só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois ao nosso nobre pastor Laerte Cavalcante, com muito orgulho, né? Eu confesso de coração, meu filho na fé, eu só tenho que agradecer a ele, agradecer, como diz que é uma Patrícia Vasconcelos, aula muito enriquecedora, viu, pastor Laerte, viu? Então, foi uma bênção de Deus. As 3 aulas, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, pastor Laerte. E na próxima aula vai ser o pastor Misael, lá de Poranga, viu? O pastor Misael vai estar ministrando a 4ª e última aula do Evangelho de João. Eita, vai ser mais forte, viu? Essa aula foi uma bênção de Deus, para a glória de Deus, né? Olha aí, né? Que bênção. Que Deus abençoe. Muito obrigado. De coração mesmo, agradeço. Agradeço aos alunos que fizeram um sacrifício. Eu creio que tudo que a gente faz, todo investimento, exige um pouco de sacrifício e todo sacrifício merece essa recompensa de essas excelentes aulas. É um curso básico, mas como eu disse para vocês, não menti, mas tem uma estampa de um curso médio, né? Então eu tenho que louvar a Deus por isso. E se fosse só o básico, é uma coisa muito básica mesmo, mas eu disse, não pode ser assim. Nós temos professores à altura, nós temos homens e mulheres à altura que podem ministrar aulas, né, muito mais profundas. É o que está acontecendo no Ceifa Ceará. Nós só temos que aprender essas informações, guardar, anotar, que é um grande pecado dos assembleanos, não ter uma agenda para anotar as informações, os detalhes, como foi Lucas, foi muito minucioso, também temos que ser também, tá bom? Obrigado, meu pastor, obrigado ao pastor Guilherme, a aula sensacional, meu pastor, viu? Lucas demonstrando a humanidade perfeita. O povo aqui está só elogiando, né? Glória a Deus por isso. Então, que Deus abençoe ao pastor Guilherme por esse apoio. A pastora Dina também tá ouvindo também a aula, que eu vi ela então, não sei se ela saiu, mas ela estava na... Deixa eu ver aqui se ela está aqui na nossa aula. Eu acho que ela deu uma saída. Ela estava aqui presente, ela ouviu, com certeza, ela deu uma saída. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Pastor Laerte, o senhor quer orar por nós, nos abençoando? A bênção de um pastor, meu filho, é uma bênção abençoada. Amém. 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 Eu que quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Espero, sinceramente, poder contribuir outras vezes. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado aos alunos, que são fantásticos, né? Assim, eu gostei demais aí dos comentários, das
assim, das contribuições que foram dadas, também foram bastante elucidativas e nos ensinou bastante também, né? Vamos orar? Que Deus possa nos abençoar, né? A todos vocês e a nós todos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, queremos te louvar, Senhor, por este momento tão especial, Senhor, regozijante, em que estivemos na tua santa, gloriosa presença, meu Pai. Senhor, este momento em que estivemos tratando um pouco mais da tua palavra, conhecendo um pouco mais, Senhor, deste evangelho maravilhoso, escrito pelo evangelista Lucas, o médico amado, meu Pai. Deus, que tu continue nos abençoando, abençoando os teus filhos, Senhor, a prosperar, continuar buscando, Senhor, o conhecimento, porque o crente precisa conhecer, precisa crescer na graça e no conhecimento para se tornar um servo de Deus, meu Pai, à altura do teu evangelho, meu Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá esse crescimento, nos dá essa graça e que tu possa continuar abençoando a cada um dos teus filhos. Abençoa o pastor Diogo, que tem tão abençoadamente, que tem se dedicado tão fortemente, Senhor, ao ensino da palavra, a este curso teológico, meu Pai, que tu possa continuar capacitando o teu filho, que ele possa continuar, Senhor, nessa força, nessa peleja, porque não é fácil, mas tu és o Deus que dá essa fortaleza. Abençoa nosso querido pastor Guilherme, pastora Dila, que abre essas portas para que a gente continue aprendendo da sua palavra, da palavra de Deus, né? Então, em nome de Jesus, que todos nós sejamos abençoados pela sua graça e misericórdia, é assim que rogamos a ti e por isso te louvamos desde agora e para todos sempre. Amém. Tá mudo, Diogo. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Grande abraço.